Olá, eu sou Marco Meda da Meda Academy, continuando a gravar aqui para você, dentro desse meu retiro de imersão no mundo do Enneagrama, alguns insights que nós vamos tendo aqui ao longo desse processo incrível que está acontecendo aqui no Spa Chantal, um templo de meditação budista, um retiro que nós estamos fazendo aqui para mergulhar dentro de um processo de aprendizado e trazer uma nova visão, um novo conteúdo sobre o que nós temos trabalhado cada vez mais profundo e relevante sobre Enneagrama. Se você está chegando a hoje, acompanhe o vídeo anterior. O vídeo anterior foi uma introdução sobre o que eu vou trazer para você nessa nova série. Sim, fiz uma pausa, fiz um corte na série sobre dicas de meditação para trazer agora uma nova abordagem sobre Enneagrama e depois eu volto na nossa série que eu estava fazendo sobre meditação. Queridos, esse vídeo de agora, ele tem por objetivo trazer um puto insight que nós estávamos tendo lá em cima. É mais ou menos o seguinte, muitas pessoas que precisam de desenvolvimento, muitas pessoas que estão em busca de autodesenvolvimento, de repente, essas pessoas elas vão para um retiro de final de semana, de repente 2 dias, um puta retiro espiritual, um retiro de expansão da consciência, e ao longo de um final de semana, talvez um dia, 2 ou 3, ela acessa um nível de espiritualidade muito alta. Talvez ela acesse um nível de espiritualidade que talvez há muito tempo ela não tinha acessado ou que ela nunca havia acessado. Passa um tempo, esse retiro termina, essa pessoa volta para casa e aí de repente, do nada, ela acessa uma profundidade muito pior do que aquela que ela já estava. Ou seja, é como se ela estivesse num nível, um nível de desenvolvimento, aí ela busca uma espiritualidade muito alta, muito elevada, talvez fora do padrão que ela estava acostumada, e aí depois, de repente, ela aprofunda de uma vez só e entra num grande buraco da psique dela, numa grande dor, num grande sofrimento, e talvez ela não sabe como sair daí. Estávamos estudando agora o que nós chamamos de níveis da consciência, os níveis de consciência que existe dentro de cada tipo de enneagrama. E esse processo de ir lá em cima e depois bater, rebater aqui embaixo, nós chamamos de efeito pêndulo. O que é isso? Olha só, vou te explicar o efeito pêndulo, mas antes eu preciso te explicar um pouquinho dos níveis de consciência. Dentro do seu tipo do enneagrama, cada um de nós temos níveis de consciência, o quanto estamos despertos dentro daquele nosso eneatipo. Convencionou-se nível 1, o nível mais alto, nível 2, nível 3, uma faixa saudável dentro do seu tipo de enneagrama, onde seus centros de inteligência ainda estão alinhados. Depois, num outro vídeo, eu posso gravar sobre o desbalanceamento dos centros de inteligência. Então, no nível 1, nível 2, nível 3, é um ser humano que está bem, de certa forma está bem, está saudável dentro do seu tipo de enneagrama, sabe do seu ego, mas o ego é algo que, de alguma maneira, ele tem bom controle sobre tudo isso. Depois ele cai para o nível 4, nível 5, nível 6, que são os níveis médios. A população em geral, talvez eu, talvez você, talvez as pessoas do mundo aí fora que não estão com um nível de evolução ou um nível de consciência tão expandido assim. Pessoas que já começam a cair nos bugs da sua psique, nos bugs do seu tipo do enneagrama, começa a aparecer comportamentos específicos de cada tipo, as motivações de cada tipo vão aparecendo, aí vai surgindo raiva, vai surgindo medo, vai surgindo inveja, vai surgindo todas as questões até ligadas às paixões dentro de cada tipo do enneagrama. E depois os níveis mais baixos, o nível 7, 8, 9, que são já níveis da neurose, níveis talvez de doenças, onde quando o ser humano cai nesses níveis mais baixos, o nível 7, nível 8, nível 9, dentro do seu eneatipo, são níveis que sozinha a pessoa não consegue sair. Ela precisa de uma ajuda, de um psicólogo, de um psiquiatra dentro desse processo. O que acontece é o seguinte: uma pessoa na faixa média, por exemplo, você, eu, estamos na faixa média de desenvolvimento, nível 5, talvez nível 4. De repente, fazemos um grande processo de expansão da consciência, ou com ayahuasca, ou com um processo de meditação profundo, ou alguma energia mais forte, aí você sobe absurdamente para o nível 2, você estava lá no nível 5, sobe absurdamente para o nível 2, talvez chegando até no nível 1. Então rebate muito alto, só que não existe um lastro e uma base psíquica para isso. Na hora que rebate, logo depois que acabou aquilo, que a pessoa volta para a vida dela natural, rebate de volta lá embaixo. E aí vai cair lá embaixo no nível 8 e 9, talvez 7. A pessoa
estava no nível equilibrado 4, 5, por ter subido muito alto, sem uma base psicológica para sustentar tudo isso, ela cai. Mas, Mida, o que é essa base psicológica? Talvez a pessoa não resolveu problemas. Não resolveu problemas de lidar com a mãe, não resolveu problemas do pai, questões que Freud explicava lá atrás. Talvez a pessoa quis fazer um belo acesso espiritual, por exemplo, uma jornada xamânica, um processo espiritual tão alto, só que ela não cuidou da base. Então, de nada adianta ela procurar uma evolução muito alta em nível espiritual se a base dela não está legal, se ela tem problema, por exemplo, existenciais, se ela tem problemas psicológicos, de conflitos de criança ferida no passado, imprintings que não foram trabalhados, crenças da infância que não foram trabalhadas, não houve ressignificação sobre essa relação com mãe e pai, principalmente perdão de pai e mãe. Um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso quer dizer que não vai se sustentar a evolução psicológica, não vai sustentar a evolução espiritual. Eu mesmo recebo pessoas lá na Meda Academy, lá em Serra Negra, que vão participando com a gente de processos e vai sendo construído. Cada curso que os meus buscadores faz comigo lá em Serra Negra, nível 1, nível 2, nível 3, nós vamos subindo os níveis bem devagarzinho. E aí eu tenho relatos de alunos meus que saem, vão fazer uma outra jornada fora, vai fazer um trabalho fora e acontece aquela expansão assustadoramente incrível e na semana seguinte cai num buraco absurdo que já tinha, parece que trabalhado lá atrás, porque faltou essa sustentação. Quer uma dica? Quer uma dica para você cair dessa cilada? Para você não cair nessa cilada? Não dá para fazer expansão espiritual sem antes fazer uma expansão psicológica, mental. E não dá para fazer expansão psicológica, mental, sem antes cuidar do corpo, do físico. Então é um processo. O primeiro processo seu é cuidar do físico, cuidar do corpo. Quando eu falo físico e corpo, não é só uma alimentação saudável, não é só uma caminhada, uma corrida, é você cuidar da energia do teu corpo. Como está energeticamente teu corpo, seus chakras. Participar de um reiki, fazer um processo de energização do teu corpo, um alinhamento dos seus chakras. Um chakra que estiver bloqueado, por exemplo, não vai te dar base, sustentação para subir no nível de cima para fazer essa base psicológica. Para depois, essas curas todas psicológicas, emocionais, para depois você subir para um nível espiritual. Nós estamos estudando aqui dentro do Enneagrama esses níveis de consciência, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entendendo a faixa não saudável, 7, 8, 9, a faixa média, 4, 5, 6, e a faixa evoluída ou saudável, 1, 2 e 3. E aí acontece esse efeito pêndulo, sobe muito e cai muito. Então imagina aqui, ó, um pêndulo, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da mesma forma que a pessoa estava aqui no 5, subiu para um, isso vira um pêndulo e vem aqui para o 9. Por isso que vira esse efeito pêndulo. Isso é um puta risco, isso é um grande perigo, ok? Vou voltar lá para cima, nós vamos continuar as nossas discussões profundas em cima do Enneagrama. Espero que essa nova série esteja trazendo para você coisas interessantes e relevantes, complementar ao que nós já viemos trabalhando e estudando nas últimas séries aqui dentro do Enneagrama. Sou Marco Meda, da Meda Academy, eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau!